Pouso Alegre, 19 de dezembro de 2022, segunda-feira, de tempo nublado, termômetros na casa dos 24 graus. No sul de Minas, haverá sol e pancada de chuva e nós iniciamos a edição 265 do Jornal Falado Online Correio Sem Selo. E vamos às notícias. Prefeitura de Pouso Alegre é quem vai arcar com o calote da empresa aos vigilantes terceirizados. Ponte entre Congonhal e Senador José Bento cedeu na BR-459. O blogueiro André Luiz, do blog José Luiz Fontes, foi condenado em primeira instância por publicação de fake news contra o ex-prefeito José Xerém. José Luiz é servidor público concursado como vigia e ocupa cargo comissionado de chefe de gabinete na ouvidoria de Lavras. Ele publicou informações acusando o ex-prefeito de desvio de verbas públicas e superfaturamento de compras. André Luiz terá que pagar R$4.000 como indenização ao ex-prefeito José Xerém. Mas como foi o blogueiro condenado em primeira instância, cabe recurso. Minas Gerais fechará este ano com mais de 14 bilhões de reais movimentados pelo agronegócios. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento na Assembleia Legislativa do Estado, através do balanço das atividades da pasta. A partir de hoje, começou em todo o país a greve dos aeronautas, pilotos e comissários. Vão parar de trabalhar todos os dias por 2 horas, das 6 às 8 da manhã. A greve que acontece nos aeroportos de todo o país também chegou a Belo Horizonte. Os grevistas querem reajuste salarial e melhores condições de descanso. A Prefeitura de Itajubá publicou nota sobre o recesso de final de ano a partir de hoje. E, segundo informações, alguns departamentos e secretarias não terão atividades paralisadas, pois prestam serviços contínuos. Os demais órgãos só retornarão ao funcionamento normal no dia 2 de janeiro do próximo ano. Em Poços de Caldas, o vereador propõe projeto de lei para o pagamento de impostos através de PIX ou transferência bancária. O projeto é de autoria do vereador Ricardo Sabino e tem por objetivo facilitar o pagamento dos tributos, dando uma forma prática de realização nessas transações. Em Pouso Alegre, os vereadores poderiam copiar o projeto e aplicá-lo no município. Na madrugada de ontem, em Poços de Caldas, uma loja de conveniência que fica em frente à delegacia de polícia foi furtada, sendo que o furto só foi descoberto na manhã de ontem, onde foram levadas várias garrafas de bebidas. O pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, em Minas no próximo ano, terá o pagamento iniciado em março. A informação é do governo do estado e o calendário de placas e emissão de guias e tabelas com valores que serão pagos pelos motoristas serão anunciados pela Secretaria de Estado da Fazenda. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de Minas, criou o portal de inscrito e o portal da sociedade no site da Seccional Mineira, cujo objetivo é a migração dos processos para o formato digital. Essa modernização irá permitir que os serviços possam ser realizados de forma online. Em Alfenas, um traficante foi preso pela Polícia Militar no bairro Santa Rita, com 15 pinos de cocaína, 4 buchas de maconha e 21 pedras de crack. Os pedágios das rodovias paulistas estão mais caros, o aumento pode chegar a 12% e vale para 18 concessionárias responsáveis por 50 rodovias paulistas. Como os mineiros usam muito, principalmente os mineiros daqui do sul de Minas, usam muito as rodovias paulistas, é bom ficar atento a esses aumentos. O Ministério da Educação terá obrigatoriedade de reconhecer o diploma de educação física. É o que decidiu o Congresso Nacional, que derrubou o veto do presidente da República, que retirava essa exigência.
Servidor público aposentado do Instituto Federal do Sul de Minas, em Machado, Alencar Campos, resgatou um filhote de onça parda que estava na BR-267 e que foi atropelado e se encontrava machucado. O felino caminhava pelo acostamento, cambaleando, quando foi resgatado e foi encaminhado ao veterinário e acionada a polícia militar. O filhote de onça parda foi medicado pelo veterinário da prefeitura e encaminhado ao Hospital Veterinário da PUC Minas Campos Poços de Caldas para receber os cuidados necessários antes de ser levado para um abrigo e posteriormente solto na natureza. As agências dos Correios deverão receber até o começo desta semana a entrega dos presentes às crianças em situações de vulnerabilidade social. A campanha deste ano incorporou ainda mais o formato digital por conta da pandemia. A campanha de Natal Papai Noel dos Correios busca, com o apoio da sociedade, voluntários, padrinhos e madrinhas, atender as cartinhas escritas por alunos matriculados até o 5º ano em escolas públicas e por crianças em situação de vulnerabilidade social, até 10 anos de idade. Pelo blog noel.correios.com.br é possível saber o local da retirada das cartinhas em cada município. Termina hoje o prazo para a diplomação dos candidatos eleitos na última eleição de outubro para presidente, deputados federais e estaduais, senadores e governadores. Antes da data prevista pela legislação, os diplomas começaram a ser entregues. Hoje a diplomação será realizada, entre outros estados, em Minas Gerais, pelos tribunais regionais eleitorais. Em Poço Fundo, a Agroindústria e Comércio Limitada divulgou nota sobre a fumaça com cheiro que exalou em torno de sua sede. A empresa diz na nota que está atenta ao fato e que está procurando solucionar o problema e equipamentos estão sendo substituídos. A Agroindústria e Comércio trabalha com reciclagem de resíduos animal. E Pouso Alegre não para, agora foi a vez da rotatória da rodoviária receber uma árvore de Natal gigantesca. Enquanto isso, o terminal rodoviário está às traças e precisando de passar por uma reforma urgente. Abandonado, o terminal está causando muitas reclamações dos usuários e com razão. Outro local que recebeu uma árvore de Natal foi o bairro Santa Rita, no final da DIC 2, cujos os buracos na DIC 2 tornaram a pista um verdadeiro queijo suíço. Pouso Alegre, através do Sistema Intermunicipal de Saúde, o SISAMESP, implantou 2 salas de cirurgias de pequena complexidade para atender a população de 33 municípios da região que formam o SISAMESP, entre os quais Pouso Alegre. Enquanto o SISAMESP implanta cirurgia de baixa complexidade, o Hospital de Jimirim, em Poço Fundo, realiza, através de convênio com as prefeituras, como Silvianópolis, Inconfidentes, Bueno Brandão e Ouro Fino, estuda a migração para esse consórcio em Jimirim, cirurgias de médio e baixa complexidades. O SISAMESP recebeu da Prefeitura de Pouso Alegre mais de R$1 milhão para investimento no consórcio. As outras 32 prefeituras também deverão desembolsar outras tantas verbas que, somadas, renderão ao Consórcio Intermunicipal de Saúde uma bolada de milhões de reais para a realização somente de cirurgias de baixa complexidade. Não foi especificada o número exato de cirurgias de baixa complexidade que deverá ocorrer nesses 2 centros cirúrgicos. Se for igual ao Hospital Oncológico de Pouso Alegre, onde o número de pacientes será aumentado só em 50%, dos 200 atendimentos no Hospital das Clínicas Samuel Libani, que já vem ocorrendo. O número não refresca em nada os atendimentos. O Hospital das Clínicas Samuel Libani, em Pouso Alegre, atende hoje
com a estrutura montada no hospital para oncológicos, cerca de 200 pacientes. Com a criação do hospital oncológico, o atendimento será ampliado só em mais 100 atendimentos. Ou seja, o hospital oncológico em Pouso Alegre terá capacidade para atender Pouso Alegre e mais outras 32 cidades que integram o CISAMESP, 300 pacientes. E o CISAMESP manteve para sua legislatura o prefeito de Bom Repouso no cargo de presidente, na eleição realizada recentemente. Edmilson Andrade deverá comandar o CISAMESP pelos próximos anos, tendo como vices os prefeitos de Ipuiuna, Helder Cássio Oliva e Gabriel Vilas Boas de Natércia. E Pouso Alegre comemorou a criação do Comando da Polícia Militar no município, no 20º Batalhão da PM, que aconteceu uma solenidade na Câmara Municipal de comemoração da data, com a participação das autoridades locais, onde algumas delas foram agraciadas, entre elas ex-comandantes e policiais militares. A implantação do 20º Batalhão em Pouso Alegre foi uma luta árdua, e eu sou testemunha ocular e auditiva desse fato. Com a participação da sociedade, o Batalhão da Polícia Militar chegou a funcionar no local onde abriga o prédio da atual Delegacia Civil de Pouso Alegre, na rua Silvestre Ferraz, que posteriormente abrigou também o Corpo de Bombeiros. Depois de muita luta, o prédio do 20º Batalhão foi construído na entrada do bairro São Cristóvão. Mas com o crescimento da cidade, já está na hora de pensar em colocações de outras unidades em pontos estratégicos de Pouso Alegre e não somente postos de atendimentos. Em Pouso Alegre foi encontrado no bairro Jardim Redentor, que dá acesso ao Cristo, o corpo de Rafael do Carmo Oliveira, que estava desaparecido há 4 dias. O corpo apresentava fraturas nos braços, estava amarrado em uma árvore, em uma mata e com queimaduras. Segundo informações, Rafael do Carmo Oliveira tinha cumprido pena por assassinato e era usuário de drogas. Os indícios é que ele tenha sido torturado antes de morrer. O corpo também apresentava perfurações e a polícia trabalha com a hipótese de execução por vingança ou acerto de contas com o tráfico de drogas. Em Pouso Alegre, um veículo foi depenado por ladrão depois de levar o carro que teve as rodas dianteiras furtadas, bateria levada junto com o notebook que estava no interior do veículo. O carro, que estava estacionado na rua Afonso Guimarães Cobra, em Pouso Alegre, área central da cidade, rua paralela à Comendador José Garcia, foi furtado na madrugada às 5h40 da manhã. O ladrão ainda fez ligação direta e levou o carro, sendo abandonado numa estrada rural entre Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros. Devido à falta de policiamento na rua Comendador José Garcia e na Afonso Guimarães Cobra, em Pouso Alegre, os furtos em veículos têm se tornado uma constante no local. Pouso Alegre teve o seu produto interno bruto, o PIB, diminuído durante o primeiro ano da pandemia, de 8 bilhões e 700 milhões de reais. Uau! O PIB caiu para 8 bilhões e 100 milhões de reais. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Embora Pouso Alegre tenha sido a 12ª economia do estado e a segunda do sul de Minas, ficando atrás de Extrema somente. Mesmo assim, com esse valor encolhido em milhões, mas mantendo o resultado de bilhões, não justifica o abandono que a cidade vive no momento. O programa Forças no Esporte, desenvolvido pela Prefeitura de Pouso Alegre e o 14º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Fernão Dias, formou 132 alunos da Rede Municipal de Ensino. E acontecerá hoje às 19h na Câmara Municipal de Pouso Alegre a última audiência pública do ano, que irá tratar sobre o plano de saneamento básico do município. A situação de Pouso Alegre em relação ao saneamento básico é muito deficitária, principalmente com relação ao esgoto de responsabilidade da Copasa.
Em Pouso Alegre, a prefeitura faz campanha a favor do meio ambiente, mas corta e retira árvores dos bairros da cidade. Um contrassenso para lá de inominável. Em frente à APAI, no bairro Árvore Grande, a prefeitura de Pouso Alegre cortou todas as árvores existentes. No Vila Verde, condomínio existente em Pouso Alegre, um jacarandá, que é proibido por lei de ser cortado. Árvore nobre foi cortada e tinha mais de 30 anos. E agora, outra árvore deverá passar por exterminação em Pouso Alegre. A Promotoria do Meio Ambiente, junto com a Polícia Militar do Meio Ambiente de Pouso Alegre, deveriam fazer uma verificação desses cortes, pois a sensação que fica é que estão sendo realizados desnecessariamente, por incompetência ou por quem gere a coisa não sabe como funciona. Não é porque o prefeito é militar reformado da PM que tem que se passar a mão sobre a cabeça dele e agir como se esses cortes de árvores não merecessem uma verificação. Porque o prefeito é passageiro e a árvore é uma constante, porque ela purifica o ar, né? Então ela é muito mais necessária do que a administração pública. Segundo informações do vereador Dr. Edson de Pouso Alegre, o município terá que efetuar o pagamento dos salários e do 13º salário aos vigilantes que não receberam os vencimentos da empresa contratada da Prefeitura para a Segurança Armada do Patrimônio Público. Os vigilantes conseguiram liminar na Justiça para o pagamento dos vencimentos atrasados. E a Prefeitura de Pouso Alegre vem pagando, isso comentário do jornal Falado Online, Correio Sem Selo agora. A Prefeitura de Pouso Alegre vem pagando milhões de reais à empresa que ganhou a licitação, quando Simões era prefeito da cidade. Será que ninguém verificou a procedência da empresa ao contratá-la? E agora vem essa. A empresa apresenta um calote sem tamanho aos vigilantes terceirizados e sobrará para a Prefeitura de Pouso Alegre ter que pagá-los. Como perguntar não ofende? Vamos lá. A empresa, quando foi contratada por Simões, será que não tinha indícios desse tipo de falha? Ou será que Simões apostou num cavalo manco? Agora, a Câmara teria que abrir uma CPI para apurar os motivos que levaram a essa aposta. Os vereadores de base governista, com certeza, fecharão os olhos em troca da mesa diretora da Câmara, que já foi concedida com as bênçãos da Prefeitura. Mas o Ministério Público teria que acionar a Prefeitura para dar explicações lógicas sobre essa aposta de cavalo manco que irá lesar os cofres públicos e, por tabela, os contribuintes, porque serão dos bolsos dos contribuintes que sairão o pagamento para essa empresa. Sairão o pagamento para os vigilantes terceirizados quando Simões extinguiu a Guarda Municipal e contratou essa empresa. Então, se alguém cometeu erro, foi o Simões. Que ele seja chamado às falas, né? Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Enquanto isso, no bairro Santa Expedita, em Pouso Alegre, há um vídeo nas redes sociais onde mostra gados transitando em via pública. No vídeo, há mais de 10 cabeças de vaca passando pela rua tranquilamente e causando perigo aos motoboys e motoristas. E cadê a Prefeitura para fiscalizar? O caminhão boiadeiro, que deveria existir para recolher os animais na pista, parece não estar presente no cotidiano de Pouso Alegre. E cadê a vereança para cobrar uma providência?
Uma colisão entre um carro e uma moto na BR-459, em Congonhal, deixou o motociclista gravemente ferido, tendo que ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Pouso Alegre. O motociclista seguia em direção a Ipuiuna, quando bateu na lateral de um veículo que estava fazendo conversão na pista para entrar numa fábrica de biscoito. O motociclista precisou ser entubado e deu entrada no pronto-socorro do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em estado grave. Em Senador José Bento, um lobo-guará foi resgatado debaixo de uma ponte no bairro Amoreiras, na zona rural do município, e apresentava ferimentos graves em um dos olhos. Encaminhado para uma clínica veterinária em Pouso Alegre, o animal não resistiu aos ferimentos e faleceu. A causa dos ferimentos não foi divulgada. Em Heliodoro e na Tércia, na MG 1050, que liga as duas cidades, uma manobra realizada por um dos motoristas para acessar a rodovia provocou a colisão de 2 carros. Dos 4 ocupantes dos 2 carros, 2 deles sofreram ferimentos leves, sendo conduzidos ao pronto-socorro de Heliodoro. Em Ouro Fino, entre os dias 26 e 2 de janeiro, apenas os serviços essenciais estarão funcionando, segundo o decreto da Prefeitura, que tornou ponto facultativo nas repartições públicas. No distrito do Paiolinho, em Poço Fundo, tem a chegada do Papai Noel hoje na Escola Municipal Rita da Conceição Sandi, a 1h da tarde. E a empresa de ônibus Gardênia continua sendo fonte de reclamações dos usuários. Desta vez, as reclamações são dos usuários das linhas Sertãozinho, Santa Rita do Sapucaí e Congonhal. A NTT, que tem por obrigação fiscalizar os ônibus de transporte intermunicipal e interestadual, em relação à Gardênia, tem feito vista grossa, deixando a empresa à vontade para transgredir a lei e prejudicar os passageiros. Apesar da situação ser grave, perante aos inúmeros acidentes que vão de incêndio a pneu furado, os motoristas da Gardênia têm dirigido em alta velocidade, segundo reclamações dos passageiros. E Senador José Bento, na BR-459, quilômetro 75, os motoristas que terão que ter atenção redobrada ao subirem a serra. É que o trecho está cedendo devido às fortes chuvas que caíram na região. O trecho está cedendo rapidamente e o perigo é muito grande para os motoristas que trafegam pelo local. Embora a manutenção do trecho tenha sido recente, uma sinalização no local se torna de suma importância. Entre Senador José Bento e Congonhal, no quilômetro 75, também na BR-459, a ponte voltou a afundar. O trecho desmoronou, a cabeça da ponte, o famoso aterro, apresentou desmoronamento, no sentido de quem desce a serra de Senador José Bento para Congonhal. A pista está sendo ameaçada de desmoronamento e a interdição do trecho com faixas e cones, e os carros estão passando em uma única mão. A situação está grave e ocorreu devido às fortes chuvas que atingiram o trecho. O DENIT está sendo cobrado pelos usuários da BR-459, que recebe tráfego de caminhões pesados. Em Santa Rita de Caldas, a Ibitura de Minas, no desvio fora da cidade, o trecho está intransitável também. Em Inconfidentes tem hoje, a partir das 7 da noite, a contação de histórias no coreto dentro da programação das festividades de Natal. E o Jornal Falado Online Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, termina aqui. Apresentação, redação e edição da jornalista Sônia Cabral, com os seus 8 colaboradores, dos quais José Cláudio em Congonhal, Batista Neto em Ipuiuna e as rádios webs de Inconfidentes e Ouro Fino. A todos, ótima segunda-feira, excelente início de semana e até amanhã.